26ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Olha esse jogo aqui, hein? O primeiro jogo da rodada. Simplesmente um 6-4 entre Goiás e Bahia. Que jogo? Aquele jogo que se eu tivesse assistido, com certeza seria 0-0. Mas como eu não assisti, olha o que aconteceu, né? Um jogo maluco, 10 gols. Teve 2 viradas, eu acho, né? Deixa eu conferir, é isso mesmo? Enfim, o Bahia saiu na frente, né? O Everaldo que fez um hat-trick, grande partida aí do Everaldo, que foi bastante criticado, apesar de ser o artilheiro da temporada no Bahia. A maioria dos seus gols foram no estadual, né? Mas ele é o artilheiro da temporada e nesse jogo marcou logo 3. O primeiro aos 15 minutos. Aí o Bahia fez 2-0 aos 18, né? Com gol de falta do Gilberto espetacular, porque o juiz logo apitou, né? E a galera do Goiás não estava ligada, nem o goleiro Tadeu, que estava adiantado, de costas, né, nem viu. Quando viu a bola estava dentro do gol, ele ficou desesperado. Até o Dandan não conseguiu narrar o gol também, né? Espetacular. Aí depois disso, o Guilherme empatou, né? Diminuiu, aliás, pro Goiás. Depois empatou no finzinho do primeiro tempo de pênalti. O Matheus Babi virou e foi pro intervalo 3-2 pro Goiás. No segundo tempo, 4-2 pro Goiás, gol do João Magno, né? Aí o Rafael Ratão fez o terceiro do Bahia. Aliás, desculpa, né? O terceiro do Bahia foi do Everaldo. E aí depois o gol do Rafael Ratão, 4-4. E o Gabriel Teixeira fez o quinto. E assim terminou, né? Não, e teve mais um, claro, do Everaldo, acho que eu não contei no primeiro tempo. Não sei o que contar desse jeito. Enfim, 6-4 pro Bahia, que jogo espetacular. Grande vitória do time do Rogério Ceni, lutando contra o rebaixamento e conseguindo aí uma vitória contra o adversário direto, né? Que eu venho elogiando bastante, inclusive, a defesa do Goiás. Se você for ver times como o Flamengo, que tá mal, é verdade, né? Ainda tava com o São Paulo naquele jogo, foi 0-0. O Palmeiras, que só ganhou de 1-0, foi o único gol que o Palmeiras marcou em setembro, né? O ataque do Palmeiras não viu uma boa fase. Mas a defesa do Goiás estava interessante, né? Tava conseguindo se segurar e era o ponto forte do time, visto que o ataque é muito ruim e conseguiu marcar 4 gols no mesmo jogo. Aí já é um problema para a defesa do Bahia também, que tomou 4 gols de um dos piores, se não o pior ataque do campeonato, que é o do Goiás, né? Que, como eu sempre venho dizendo, me surpreende a campanha que eles fazem, porque eu esperava que o Goiás seria lanterna do campeonato pelo elenco que ele tem. Mas ele ficou bastante tempo fora da zona, agora entrou de novo. Mas não é terra arrasada ainda, né? Dá para escapar. Vasco e Goiás jogaram em São Januário, então, às 18 horas também nesse sábado. 0-0 foi o resultado final da partida. O São Paulo desperdiçou pênalti, né? Teve muita gente questionando se deveria ser marcado pênalti ou não. Na minha opinião, era pênalti sim. O Léo Pelé estava com a mão baixa e eu acho que todo lance de bola na mão, a não ser que a mão esteja assim para trás, né? A mão esteja cruzada para trás. Aí não seria pênalti. Mas a partir do momento que a mão está aberta, qualquer coisa vai marcar, mesmo que não tenha sido intencional, como não era o caso do Léo Pelé. E eu sou vascaíno, como vocês sabem, e para mim foi pênalti, beleza. O Léo Jardim finalmente defendeu um pênalti pelo Vasco, né? Mas o Wellington Rato bateu bem mal, disso de passagem. E o Rames Rodrigues, que não deixaram ele bater o pênalti, né? Visto que ele já perdeu 2 e não fez nenhum, né? Ele bateu 2 e errou os 2. Um deles nas quartas de final da Sul-Americana. O Rames perdeu o rebote, que talvez tenha sido pior do que o pênalti, né? Que o Léo Jardim não ia chegar, ele mandou para fora, né? Um canto aberto ali. Desperdiçou 2 chances, uma atrás da outra, o São Paulo. O Vasco, acredito que melhorou um pouco no segundo tempo, apesar de eu não ter visto direito o primeiro, ao vivo, né? Mas na segunda etapa o Vasco teve bola na trave logo no comecinho. Teve um lance que talvez fosse pênalti no País se ele tivesse caído, né? Mas o País não tomou a melhor decisão. Ainda não está 100% na sua forma física, né? Tanto que voltou para o banco de reservas contra o Santos e começa mais uma vez no banco contra a equipe do São Paulo. Aliás, contra o Santos ele estava de titular, né? Mas as estatísticas da partida aí bem equilibradas, né? 12 finalizações contra 11. Mas era um jogo que o Vasco precisava ganhar. Eu sei que o São Paulo é campeão da Copa do Brasil e até por isso, o São Paulo não almeja mais nada no campeonato. O Vasco tem que sair da zona,
Algumas rodadas pensávamos até em Sul-Americana. Eu acho que ainda dá para pensar. E não esperava que o Vasco fosse voltar para a zona, vista a sequência que ele tinha, né? Até o jogo do Santos, que poderia até perder, mas aquele placar foi bem exagerado, né? O 4-1, toda a confusão que teve, né? Aí o Medel foi expulso, não jogou contra o São Paulo. E agora foi isso aí, 0-0. O Vasco voltou para a zona de rebaixamento por conta também dos outros resultados, né? Da própria vitória do Santos para cima do Palmeiras. Mas antes da gente falar do Santos, o Corinthians jogou com o Flamengo no sábado também, 9 da noite, na Neoquímica Arena, e o Tite não quis, né, assumir o Flamengo antes desse jogo com o Corinthians. Foi anunciado oficialmente hoje, na segunda-feira. Era óbvio que ele ia querer deixar passar esse jogo, estrear logo na Neoquímica Arena, né? Mas não. Então, a partida terminou 1-1. Primeiro tempo não aconteceu nada demais. No segundo, o Gerson acertou um golaço ali por volta dos 20 minutos. Golaço do Gerson. E lá na reta final, né? Aos 34 minutos, pênalti, mão na bola do Léo Pereira, ou bola na mão. Ele foi os dois braços mesmo lado, assim, dá de sacanagem. E aí, o Fábio Santos foi lá. Ele que tinha finalizado até, né, a bola. E no pênalti ele bateu, o Rossi chegou a tocar nela, mas não conseguiu evitar o gol do Corinthians. Empate em 1-1. Eu já estava esperando empate, né? Disse até que tinha cara de 0-0, pelo menos saiu o gol, né? E até que teve bastante finalização, não foi um jogo tão chato quanto eu esperava. Mas o empate aconteceu, né? O momento das duas equipes não é bom, o do Corinthians é pior que o do Flamengo, né? Porque o Flamengo, querendo ou não, ele tem chance de título. O Corinthians, querendo ou não, também tem chance de rebaixamento, né? Então são situações opostas, mas o momento meia bomba dos dois. Uma temporada negativa para os dois, mas eu diria que é mais decepcionante para o Flamengo, porque o Corinthians não tinha tanta expectativa de ganhar título, né? Aí no domingo tivemos o clássico Palmeiras e Santos na Arena Barueri, né? O Allianz Parque estava recebendo lá o show do Rebelde, não sei se foi sábado ou domingo, enfim, o Palmeiras não pôde jogar lá, e perdeu para o Santos depois de 4 anos, né? 4 anos que o Palmeiras não perdia para o Santos, a última vez foi em 2019, quando o Sampaoli era técnico do Santos. E o Santos volta a vencer o Palmeiras 2-1, emplaca 3 vitórias seguidas com o técnico Marcelo Fernandes, né, o presuntinho, que tá salvando o time, né? Deu jeito no time, a entrada do Tomás Rincon também, que foi um reforço que chegou nessa janela. Virou capitão do Santos, um líder do elenco, e tá jogando bem, marcou contra o Vasco, marcou de novo, gols até parecidos, né? E na mesma minutagem, no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras que tinha saído na frente com o Zé Rafael, né? Um gol de cabeça ali, depois da falta, se eu não me engano, batida pelo Veiga. E aí o Rincon fez o gol de empate no finzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, Marcos Leonardo, o vice-artilheiro do campeonato, 12 gols agora para ele, jogando muito, o cara do Santos na temporada. Até agora eu não acredito como o Santos não vendeu ele na janela, né? Visto que vários jogadores saíram e o melhor do time, pelo menos eles mantiveram. Decidiu a partida, o Abel Ferreira, depois de ser questionado, né? Por que o Endrick não jogou como titular contra o Boca Juniors na Libertadores. O Kevin, que entrou muito bem, bateu o pênalti com firmeza lá na disputa, né? Os dois foram titulares dessa vez e jogaram bem novamente, né? O Endrick botou bola no travessão, obrigou o João Paulo a trabalhar bastante, o Kevin jogou bem, mas o Palmeiras não venceu. São 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o que dificulta a situação do Verdão na briga pelo título. E o Santos sai da zona de rebaixamento e vive seu melhor momento na temporada, pelo menos dentro do Campeonato Brasileiro. Na temporada, porque no Campeonato Paulista eles mais uma vez ficaram na fase de grupos. Na Copa do Brasil perderam lá no comecinho também. Então, eu acho que é o melhor momento da temporada do Santos. Clássico também no Rio de Janeiro, Fluminense e Botafogo. Fluminense finalista da Libertadores, o Botafogo líder do campeonato, mas que vinha aí de uma sequência muito negativa, né, com o técnico Bruno Lage, que caiu depois do empate com o Goiás na segunda-feira. Com o Lúcio Flávio, que vai ser o interino até o fim do ano, o Botafogo já apresentou uma boa melhora, né? Jogando parecido com o que jogava com o técnico Luiz Castro, né? Que agora está lá no Al Nassr. O Júnior Santos,
que com o Bruno Lage não rendeu absolutamente nada do que ele estava jogando com o Luiz Castro e com o Caçapa. Primeiro jogo sem o Lage, o Júnior Santos já bota a partida no bolso, né? Fez um gol, belo gol inclusive, e deu assistência para o gol do Tiquinho Soares, que tocou de cobertura por cima do Fábio, né? E o gol do Júnior Santos foi aos 20 minutos do primeiro tempo, o gol do Tiquinho aos 22, né? Um atrás do outro. Fluminense com uma escalação muito ofensiva, né? Você teve ali apenas o André, né, como volante, e parecia até um 4-2-4, né? O André e o Ganso no meio, o John Arias jogando praticamente como um ponta, que é o que ele faz mesmo, né? Mas ele pode jogar também com talvez mais para trás, como meia, né? Meia direita. Aí você é meia ou é ponta? O Cano e o Kennedy na frente, e o Marcelo, que é um lateral ofensivo. Então, eu acho que o Fluminense sofreu muito com a defesa nessa partida. Acho que essa escalação na final da Libertadores pode não dar muito certo. E olha que o Felipe Melo não jogou, né? Muita gente tá falando que o Felipe Melo era o problema da defesa, porque ele tá velho, porque ele realmente foi mal contra o Inter, apesar do Fluminense ter ganhado. O Marlon foi o zagueiro titular e o Fluminense perdeu. Samuel Xavier também voltando, né? Não jogou na Libertadores porque estava suspenso, foi expulso na primeira partida. E o Botafogo aí, né? Júnior Santos voltando ao time titular, que não estava jogando como titular com o Bruno Lage. E o Tietchan voltando a jogar no meio, porque na última partida ele foi lateral. Clássico no Rio Grande do Sul, Grenal. O Inter, depois da eliminação na Libertadores, onde o Ener Valencia saiu como vilão, né? Perdendo aqueles 2 gols incríveis contra o Fluminense. Ele abriu o placar do Grenal aos 6 minutos. Ener Valencia fez o gol, 1-0. E assim terminou o primeiro tempo. Com 4 minutos da segunda etapa, o Wanderson, que faz uma boa temporada, é um dos melhores jogadores ali do ataque do Inter, né? Era mais destaque antes da chegada do Valência, né? Ele jogou bem, inclusive, contra o Fluminense, apesar de não ter marcado, né? Nem dado assistência. Ele fez o 2-0 para o Internacional. Aí o João Pedro diminuiu o placar para o Grêmio. O Alan Patrick, logo depois do gol do João Pedro, já fez 3-1 para o Inter. E o Luizito Soares ainda descontou de falta, né? Luizito Soares. Eu acho que o Rocher falhou nos 2 gols para mim, hein? A bola ali. A barreira também não foi muito. Abriu, né? Mas no fim das contas o Internacional ganhou. E o Renato Gaúcho não quis dar coletiva porque ele vai aproveitar a data FIFA no Rio de Janeiro e já estava com a viagem logo depois do jogo. Isso pega bem com a torcida, será? O Renato pode fazer o que ele quiser lá, né? Agora, é o primeiro Grenal que o Cudê vence, né? Fazia tempo também que o Inter não ganhava um Grenal, visto que o último Grenal na Série A também foi em 2021, porque o Grêmio estava na Série B ano passado, mas no Campeonato Gaúcho o Inter levou a pior, né? Na verdade foi empate. No primeiro turno eles perderam, nesse ano, e aí eles até zoaram antes do jogo, né? Por que a última partida do Grenal no Brasileirão foi em 2021? Aí colocaram as opções lá, mudança de regulamento, problema com o calendário, ou porque o rival estava na Série B. E essa vitória é importante, né, para o Inter se afastar da zona de rebaixamento e não ir para a Série B de novo, porque ele estava ali próximo. Ainda está. O Atlético Paranaense enfrentou o Bragantino, que é o vice-líder do campeonato. O Bragantino saiu na frente aos 34 minutos com o gol do Eric Ramírez, mas 6 minutos depois, aos 40 do primeiro tempo, o Pablo colocou na rede o empate do Atlético Paranaense 1-1. Ainda teve bastante chance para os dois lados, né? O Bento fez algumas defesas interessantes. O Bragantino foi tentar a vitória, né, para se aproximar do líder, mas o Botafogo já tinha entrado em campo, inclusive, né? E a distância não continua mais a mesma, visto que o Botafogo aumentou 3 pontos e o Bragantino apenas 1. O Atlético Mineiro sofreu sua primeira derrota em casa na Arena MRV, e essa derrota foi para o lanterna do campeonato, ou ex-lanterna, né? Agora é a América. O Coritiba venceu por 2-1 o Atlético Mineiro em Minas Gerais, na nova arena. O Hulk abriu o placar de cabeça para o Galo aos 19 minutos da segunda etapa, né? E aí o Matheus Bianchi empatou para o Coritiba, belo gol do Matheus Bianchi, e o Slimani, lá nos acréscimos, fez o gol da vitória do Coritiba. O Slimani está aí fazendo seus gols, e finalmente um gol para uma vitória, né? Aliás, o Coritiba tinha ganhado na última rodada do rival Atlético Paranaense com o gol do Slimani também. Então ele está sendo bem importante, o jogador argelino.
muitos disseram, né? Ele veio para aposentar, já não está jogando, mas ele está sendo muito importante, né? Tá com 35 anos, ainda a idade do Suárez, não estou comparando ele com o Suárez, é óbvio, mas tá com números muito bons. E visto os jogos que ele teve, né, que foram poucos, tem números melhores que o Suárez. Acho que foram 6 jogos, ele já marcou uns 4 gols. O Suárez tem 8 no campeonato, jogando mais de 19, pelo menos, deve ter jogado, né? Não foi poupado tantas vezes também, assim, não. E o último jogo da rodada, Fortaleza 3, América Mineiro 2, confronto que aconteceu nas quartas de final da Sul-Americana, onde Fortaleza também levou a melhor, e ele leva novamente no Brasileirão. E foi de virada, né? O Gonzalo Mastriani fez 2-0 para o América, o Juan Martín Lutero diminuiu para o Fortaleza, e o intervalo foi, né, 2-1 para o América. No segundo tempo, Emmanuel Machuca e Bruno Pacheco. E esse gol do Bruno Pacheco foi um golaço, hein? Que jogada. E a conclusão também perfeita do lateral esquerdo. Grande vitória do Fortaleza. Finalista da Copa Sul-Americana. Vai enfrentar a LDU no dia 28. E o último jogo da rodada vai ser Cuiabá e Cruzeiro. Ficou para o dia 14, próximo sábado. E descobri o motivo, né? Na live de sexta eu não estava questionando por que esse jogo foi adiado. A seleção brasileira vai jogar lá na quinta-feira, no estádio do Cuiabá, né? Na Arena Pantanal. E para preservar o gramado, a CBF decidiu adiar esse jogo do Cuiabá. Ou seja, o Cuiabá pode jogar no gramado ruim. A seleção não. E olha que a distância de um jogo que poderia ser domingo ou no sábado, né? Ou seja, você teria ali o tempo de descanso do gramado de sábado até quinta-feira. Aí vai ter um descanso de quinta-feira até sábado, que é menos, né? Bem menos. Não faz o menor sentido. Classificação então do Brasileirão após a 26ª rodada. O Botafogo chegou aos 55 pontos com essa vitória sobre o Fluminense. O Bragantino chegou a 46 depois do empate com o Furacão. O Grêmio ficou em 44 ainda, né? Perdeu. O Palmeiras perdeu também, continuou com 44. E o Flamengo com empate chegou, né, a empatar com o Grêmio e com o Palmeiras. 44 pontos também para o Flamengo. O Fortaleza tem 42, o Fluminense 41, o Atlético Paranaense 41 também, Atlético Mineiro 40, São Paulo 35, Cuiabá 32, Internacional 32, Corinthians 31, Santos 30, Cruzeiro 30, Bahia 28, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dentro da zona temos o Vasco com 27, o Goiás com 27, o Coritiba com 20 e o América Mineiro com 18. É o novo lanterna. E como eu ia falando sobre a questão do ataque, né? O Goiás tem o segundo pior ataque, 25 gols marcados. O pior é o do Cruzeiro. Aliás, o pior é o do Inter. Né? Quem diria o Inter o pior ataque, né? Tudo bem, não tinha o Ener Valencia antes. Que perdeu os gols na Libertadores, mas ele faz bastante gol, né? A média dele no Fenerbahçe era espetacular. E marcou o gol no Grenal, inclusive, agora. E o time que tinha 20 gols até então, né, marcou 3 no mesmo jogo, subiu para 23. O Cruzeiro tem 24 e o Goiás 25. Muito pouco, né? O Vasco tem 27. Né, mas com o Barbieri o negócio estava feito. Se fosse o Barbieri ainda estava em último. E o América dividindo a pior defesa com o Curitiba, 54 gols sofridos por cada um. Artilharia, Tiquinho Soares chegou a 15 gols. Marcos Leonardo tem 12, Vitor Roque 11, Paulinho 10, Davidson 9, Hulk 9, Caleri 9, o Soares chegou a 9 também. Líder de assistências, o Gerson segue ali com 6, o Hulk também com 6, Lucas Evangelista e Luizito Soares.